O volante colombiano Andrés Colorado chegou ao Brasil na madrugada desta terça-feira e pela manhã foi realizar exames médicos em um hospital da capital paulista para ser anunciado oficialmente pelo São Paulo. O jogador, inclusive, já apareceu vestindo uma camisa do tricolor em uma imagem que vazou nas redes sociais. A assinatura do contrato deve acontecer em seguida no Morumbi. Andrés Colorado chega ao São Paulo por empréstimo até o final do ano, com opção de compra ao final do período. O negócio é com o Cortuluá, time que detém os direitos do volante. Nas últimas temporadas, ele defendeu o Deportivo Cali. O colombiano irá se tornar o sexto reforço do tricolor para a temporada. Nicão, Alisson, Jandrei, Rafinha e Patrick foram as outras contratações. A iminente chegada de Andrés Colorado irá suprir um desejo exposto por Rogério Ceni em entrevistas recentes. Segundo o treinador, o elenco tem baixa estatura, o que compromete o jogo em alguns quesitos. Andrés Colorado tem 1,93 e pode se tornar o jogador mais alto do elenco. Recentemente, o clube teve negociações para contratar William Rocha, zagueiro de 1,93 do Portimonense. As partes, no entanto, não entraram em acordo pela transferência. Diretor do São Paulo projeta lançamento de terceiro uniforme para julho. Todos sabem que o São Paulo lançou recentemente a sua camisa principal para a temporada, em alusão ao título da Libertadores de 1992. Este ano, a equipe terá também um terceiro uniforme em homenagem à conquista do Mundial de 1992. Segundo Eduardo Toni, diretor de marketing do tricolor, o clube trabalha para que seu lançamento ocorra em julho. Segundo revelou o dirigente, a princípio, a camisa será lançada em agosto, como ocorre tradicionalmente. Porém, a diretoria tenta junto à fornecedora dos materiais esportivos para que o lançamento seja antecipado em um mês. Assim, um semestre seria dedicado à conquista da Libertadores e outro à do Mundial. Abre aspas para o Toni. Terá a terceira camisa em 2022. Ela é uma homenagem à nossa conquista no Japão, Mundial de 92. Essa camisa, historicamente, é lançada em agosto, mas estamos trabalhando com a Adidas para tentar antecipar um mês. Assim, nós teríamos o primeiro semestre focado mais na Libertadores e o segundo no Mundial, fecha aspas, foi o que revelou Eduardo em entrevista ao jornalista Jorge Nicola. A final de 1992, disputada no Japão, foi vencida pelo São Paulo sobre o Barcelona. Por conta disso, era plano da diretoria fazer um amistoso com a equipe espanhola, usando os ex-jogadores que atuaram na decisão. Porém, a pandemia inviabilizou a ideia. Toni cogitou então de a mesma fórmula ser usada em 2023 contra o Milan, adversário do bimundial em 1993. Abre aspas. Esse ano faz 30 anos de 1992, que foi a primeira Libertadores, o primeiro Mundial. Um ano épico da nossa história. O nosso planejamento tentava fazer um amistoso com o Barça daquela época. Um jogo festivo do São Paulo de 92 contra o Barcelona de 92. Infelizmente, não conseguimos avançar nas conversas por conta da pandemia. Quem sabe no ano que vem a gente não consiga trazer o Milan para coroar o nosso bimundial, fecha aspas, contou ele. Ainda na mesma entrevista, o diretor de marketing do São Paulo, Eduardo Toni, falou sobre as conversas do clube pela venda do name rights do Morumbi, um assunto bem interessante que a torcida adora saber. Em entrevista ao jornalista, o diretor revelou que tem conversas com a Bitso, empresa de câmbio de criptomoedas. A negociação, inclusive, começou por um motivo inusitado. A Bitso já dá nome a um dos setores do Morumbi e estampa as mangas do uniforme tricolor. Quando anunciada a parceria entre o São Paulo e a empresa, torcedores criaram o nome Morumbitso nas redes sociais, o que chamou a atenção dos empresários. Toni contou também que, além da Bitso, o clube negocia com outra empresa. Antes, outras duas propostas foram recusadas. Abre aspas. Se não dessemos tanta importância aos nossos valores, à nossa marca, ao que a gente entende que efetivamente vale, já teríamos o name rights. Eu tive propostas no ano passado.
negociei fortemente com 2 empresas. Uma não evoluiu porque o valor era muito abaixo e a segunda ficou próximo, mas não atingiu o nosso mínimo. Temos hoje 2 negociações. Na nossa última coletiva de imprensa, quando anunciamos a Bitso como nome de um novo setor do estádio, nas redes sociais criou-se o nome Morumbitso. Isso foi de tamanho impacto para a marca, que a Bitso cogitou e nós estamos conversando com eles. Recebi uma ligação do CO da Bitso pedindo uma proposta. A gente preparou uma apresentação e encaminhou a eles. Já temos negociações e conversas. É uma possibilidade. Não é uma propriedade fácil de se vender. Somos um clube muito tradicional. Não vamos mudar o nome do estádio por um valor que esteja aquém do que a gente entende que vale. Fecha aspas, revelou Tony. Segundo Eduardo, o valor da venda do nome do Morumbi, pensado pela diretoria, gira em torno das dezenas de milhões de reais. A diretoria ainda pensa na criação de um anfiteatro com name rights. Abre aspas, não temos um valor mínimo porque depende muito do que a gente vai entregar. O que vamos fazer com esse projeto? Temos a ideia de fazer um anfiteatro com esse name rights. Nós poderíamos ter uma nova propriedade. Eu diria que são algumas dezenas de milhões de reais, fecha aspas. Foi mais um dos assuntos que Eduardo Tony falou em entrevista com Jorge Nicola. Em busca do tão sonhado título inédito em meio a uma coleção de troféus, nesta quinta-feira, dia 24, São Paulo enfrenta o Campinense da Paraíba pela primeira rodada da Copa do Brasil. O duelo será disputado no estádio Amigão, em Campina Grande. Seguindo o regulamento da competição, o tricolor jogará pelo empate na competição, pois atuará fora de casa. A equipe da Paraíba começou na segunda-feira a venda dos ingressos para a partida. Por conta de um decreto do governo do estado, o estádio poderá receber 5.000 pessoas na próxima quinta. Os ingressos são divididos em 4 categorias, sendo 3 para os mandantes e 1 para os visitantes. A torcida mandante, o geral será R$ 50 e a meia entrada R$ 25. A sombra será R$ 100 e a meia R$ 50. E nas cadeiras R$ 150 e a meia R$ 75. Já a torcida visitante, sombra será R$ 100 e a meia R$ 50. Ou seja, um precinho bem alto pagar R$ 100 para assistir esse jogo para os torcedores são paulinos. O que vocês acham? Bom, o anúncio oficial do clube informou que os ingressos podem ser adquiridos de forma online e presencial. Entretanto, a categoria meia entrada só será disponibilizada nas bilheterias dos estádios Renatão e Amigão. Além disso, a torcida do tricolor terá apenas o dia do jogo para adquirir os ingressos. E quem avançar do duelo entre Campinense e São Paulo enfrenta o vencedor de Raimundo do Amazonas e Manaus. A Copa do Brasil é um misto de objetivos esportivos e financeiros para o São Paulo. É um alívio financeiro para o tricolor. Quem vencer a competição de mata-mata mais importante do calendário nacional vai faturar 60 milhões de reais somente pelo título. O São Paulo, que começa na primeira fase, pode chegar a um faturamento de quase 80 milhões de reais, caso quebre o jejum no torneio. Os números citados superam a expectativa da equipe para a competição. Segundo a previsão orçamentária do clube, o São Paulo deve alcançar no mínimo a fase de quartas de final, a mesma atingida na temporada passada quando foi eliminado pelo Fortaleza. Na tabela da nova premiação da Copa do Brasil, a classificação para o grupo dos 8 melhores do torneio vale 3,9 milhões de reais. O São Paulo, caso chegue a esta etapa da Copa do Brasil, acumularia 11,57 milhões de bônus pela participação. O aspecto financeiro é prioritário no São Paulo, que vive grave crise financeira há alguns anos. O clube vai divulgar o balanço de 2021 em breve e a dívida do clube deve chegar aos 700 milhões de reais. O orçamento do clube também está comprometido por acordos recentes entre saídas e chegadas de atletas, além de acordos de rescisão de contrato com nomes como Daniel Alves, Pablo, Vitor Bueno e Hernanes. O clube tem que arcar com a contratação de Emiliano Rigoni,
e uma provável compra de Jonathan Calleri por 3 milhões de dólares, cerca de 15,3 milhões de reais. O centroavante argentino possui um gatilho no contrato de empréstimo que obriga o São Paulo a comprá-lo caso acumule 30% dos minutos na temporada de 2022. O São Paulo Futebol Clube confirmou presença na Taça São Paulo de Futsal Sub-20 na categoria masculina. O conselho arbitral da competição ocorreu no dia 18 de fevereiro e o clube caiu no grupo B, justamente onde tem o rival Corinthians. A base sub-20 do São Paulo está tendo saídas e entradas, e dessa vez o zagueiro do São Paulo, Pedro Lucas, foi emprestado ao Vasco por 1 ano. Ele tem contrato com o tricolor até dia 7/8 de 2024, mas não foi inscrito na última copinha. Essas foram as notícias de hoje do nosso tricolor paulista. As atualizações do nosso clube querido são feitas com muita dedicação, então não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notícias diariamente. Aproveito para convidá-los a conhecer meu segundo canal, Tami SPFC, com as rapidinhas do nosso tricolor. E já sabem, né? O nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!